Atendendo ao gentil convite do professor Samuel Mendonça, gostaria de falar duas ou três coisas sobre a educação e se a educação é um encontro que transforma. No momento em que eu parto da seguinte base, que a educação brasileira já não é mais valorizada, no momento em que ela se arrasta, os professores são humilhados, que os prédios das escolas desabam, não existe mais ânimo, nem energia, e se fala a todo instante dos protocolos de saúde, de distância física entre os alunos e entre os docentes, no momento em que se preocupa única e exclusivamente com a higienização do espaço escolar. Eu me pergunto, portanto, se a educação é um encontro transformador. Há uma professora, Elizabeth Gray Vining, que em setembro de 1946, ela parte da Filadélfia no dia 1º, precisamente, em direção ao Japão. E ela tem como tarefa dar aulas de língua inglesa para o jovem príncipe Akihito. Ele tem, então, 13 anos e de 1946 a 1950 ele terá aulas com a sua tutora Elizabeth Gray. Essa é uma demanda daquele que é responsável por a educação integral do príncipe, senhor chamado Matsudaira. Ela tem como tarefa abrir as janelas do príncipe para o mundo. O Japão havia pouco tempo saído da Segunda Guerra arrasado. A figura do imperador era conhecida como uma figura divina, descendente da deusa Sol, e o seu pai, Hirohito, numa transmissão radiofônica, havia dito para todos os súditos: o imperador não é um ser divino, ele pode errar, como de fato o Japão errou, assume o imperador ao ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Por 4 anos, portanto, esse jovem príncipe é educado por Elizabeth Gray, que transformará a mentalidade para todo sempre. Conhecido como um país fechado, de autorreferenciamento, a partir de então as coisas mudarão. Uma das conversas que está retratada na autobiografia de Elizabeth Gray, que se chama exatamente Janelas para o Príncipe, o Jovem Príncipe, ela diz que uma das tarefas que ela assumiu foi de conversar sobre tudo na vida e incutir nesse adolescente que errar é sempre uma possibilidade, não existe essa infalibilidade do monarca. E ela começa por substituir nas aulas o nome dele por Jimmy. Ele logo se espanta e diz: não, meu nome não é Jimmy, eu sou o futuro imperador Akihito. Desinvestir essas figuras de sacralidade e torná-las seres humanos. Essa conversa durante 4 anos não ficou só por 4 anos, durante toda a vida eles mantiveram uma relação profunda de amizade, tanto entre ele e a sua esposa, de tal modo que Elizabeth Gray foi uma das únicas convidadas do Ocidente para participar das bodas do príncipe. A educação, não só nesse caso, mas apenas para ilustrar que a educação é essa conversa não atrelada única e exclusivamente aos conteúdos da disciplina. Um outro caso, mais rapidamente citando, um jovem chamado Vincent Auger, que em 1789, quando está no auge da Revolução Francesa, ele é um haitiano miscigenado, mas que tem a cidadania francesa, vai até Paris. E as conversas que ele tem naquele momento faz com que ele pense: por que esses valores, esses princípios, na verdade, tão básicos, liberdade, igualdade e fraternidade, por que devem ficar restritos ao território
francês? Por que não pode ser exportado para o Haiti? Assim que ele retorna para o Haiti, com essas ideias, ele é massacrado, cortam-lhe o pescoço. Essas conversas, esses dois exemplos, para situar a minha proposição de que a educação, entendida como conversa, entendida como inter-relação, transforma as mentalidades de tal modo que talvez seja isso que nós tenhamos visto no Brasil nos últimos anos, uma tentativa de destruição total da educação como sendo essa educação transformadora. Agradeço muitíssimo ao querido amigo professor Samuel Mendonça pela oportunidade. Um grande abraço, um ótimo final de semana.